Saudações rodriguianas do primeiro e único tricolor campeão da América. Deixe já seu like aqui no YouTube do Cronista Tricolor. Se inscreva e avise os amigos. Campeonato de Aspirantes, parte 2. A Champions League está de volta. No primeiro vídeo da série nós vimos todos os detalhes quanto ao desenho desse campeonato, quem são os times que estarão compondo, como é que são as regras e aonde ele vai ser apresentado. Já há uma venda de um pacote para o Sport TV e aí dá a possibilidade de se vender para 2 outros streamings. O torneio terá duração de 2 meses, né? Agora, será um sucesso ou não? Agora é que começa o episódio, que a gente vai entender quem são os interessados na construção desse torneio. O primeiro interessado, obviamente, é a própria CBF, porque ela procura manter um certo equilíbrio e mandar no futebol brasileiro e ainda conseguir, através de patrocínios e vendas de imagens, todo o ressarcir de todo o custo que já foi explicado no vídeo anterior, e ainda ter um lucro, né? Outro grupo importante interessado são os times formadores de jogadores, né? Aqueles times que trabalham fortemente as bases até o sub-21 e ainda seguram os jogadores por alguns tempos. E, obviamente, as SAFs, essas novas entrantes no mercado, que estão procurando trabalhar a construção de suas bases. E aí o projeto do Aspirantes ela se torna importante, porque eles não são obrigados, por exemplo, a colocar jogadores com até 23 anos. Né? Eles podem colocar, por exemplo, seus times de sub-21, por que não? Né? Do outro lado do tabuleiro, quem é que não está se preocupando ou querendo muito? Basicamente os times que podemos chamar endinheirados da Libra, né? Para eles não interessa isso daí, por quê? Porque eles compram os jogadores a hora que eles querem comprar. Estou exagerando um pouco, eu sei, né? E os jogadores que eles formam até os 21 anos, eles os vendem ou utiliza em suas bases. Eles não se preocupam em utilizar aqueles que não estouraram na base. Enfim, a maioria dos clubes que não participa, eles também não são SAF, obviamente. E você percebe claramente, a maior parte dos times da Libra, SAF, estão nesse torneio. O que me causa muito espanto é o fato de o Bahia não estar participando dessa vez. Talvez porque ele esteja efetivamente começando a sua jornada de base e ainda nem teria de uma forma tão organizada assim. Algumas SAFs do Brasil, elas estão já trabalhando para amealhar a maior quantidade de empresários interessados nos seus negócios. Por isso, elas querem se tornar polos de atração. Você vê, por exemplo, em Minas Gerais, com as 2 SAFs lá do Cruzeiro e a do Atlético Mineiro, elas já atraem os jogadores não só da região do estado de Minas, como também do Centro-Oeste. E no Nordeste, nós temos 2 clubes, um deles já mencionado, que é o Bahia, né? Forte atrator lá no estado da Bahia, e o Fortaleza, que ainda, apesar de estar constituído juridicamente como uma SAF, ainda não vendeu essa participação. Mas, de fato, os 3 principais clubes formadores no Brasil de jogadores de base não são oligopólicos. Todos os times brasileiros produzem, mas esses têm mais destaque. O Palmeiras, o Santos e o Fluminense. O Palmeiras tem uma estratégia muito clara de trazer jogadores a partir do sub-17 para colocar a marca Palmeiras, trabalhar numa formação muito intensiva física para colocá-los à disposição do mercado externo, ou então para o seu clube, para o time principal, e funcionando aí o time principal também como uma vitrine. Os casos recentes do Palmeiras são claros. O último agora é o Estevão, né? Já foi vendido e está jogando bastante, né? O Santos tem alguma coisa, acho que é alguma bênção de Pelé, que traz ali, que eles conseguem sempre revelar de bons talentos. Agora, o maior interessado em tudo isso chama-se Fluminense Futebol Clube. E essa é uma história
antiga no Fluminense, que é a história de Xerém, mas que ela foi reforçada a partir da vinda de Mário Angione, de Paulo Angione, melhor dizendo, de Paulo Angione em 2017. Né? E logo depois o Mário Bittencourt reforçou bastante tudo relativo a Xerém. E com isso nós estamos tendo várias gerações importantes de jogadores. Só que o que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que esses jogadores não explodem até os 21 anos. E aí eles ficam ou pulando de clube em clube, ainda com contrato no Fluminense, ou eles ficam treinando junto com os titulares, mas sem poder jogar, e não tem nada organizado para eles. Eles são os jogadores que eu chamo de potenciais de revelações tardias. E é exatamente isso que o Dr. Paulo Angione quer. Ele quer fazer com que esses jogadores que não estouraram logo aos 20, 21 anos, possam seguir treinando, seguir a sua formação. E quem sabe, alguns deles virem a fazer parte ou do próprio elenco do Fluminense, ou serem vendidos, mas aí em condições um pouco melhores. O Fluminense está trabalhando fortemente para, de uma forma recorrente, começar a vender esses jogadores por 2 milhões de euros, 1,5 milhão, 3 milhões, de forma que não são grandes talentos, realmente, no mercado mundial, mas você não perde o investimento feito e, além do que, você gera receita para a continuação de Xerém. Né? Mas isso tem um entrave hoje em dia, né? Porque até então não tínhamos torneio algum, então eles são emprestados, muitas vezes vemos eles serem emprestados para outros times. Esse torneio só tem 2 meses. E em 2 meses não dá para você segurar 15, 16, 17 jogadores. Porque, obviamente, não se espera ter um elenco muito grande nesse time de aspirantes, que podem ser completados aí com jogadores da própria base. Então, não há necessidade de você ter um elenco 100%. Mas, com 2 meses não dá. Quais são as alternativas? Será que vai ter sucesso isso daí? Olha, isso daí é um bom tema para um outro vídeo aqui do canal do Cronista Tricolor. O texto relativo a esse vídeo que nós acabamos de ver, eles estão disponíveis no blogspot do Cronista Tricolor. Por favor, acesse. Agora deixa o like, faça um comentário aqui no canal do YouTube do Cronista Tricolor.